Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse Tira Dúvidas sobre a mentoria Transformador. Para mim saber, levanta a mão, por favor. Quem assistiu a live de hoje e está aqui por causa da live? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Quem que veio da live? Se você está de vídeo fechado, de vídeo desligado, você pode levantar a mãozinha virtual, tá? Não importa qual foi a forma que você chegou até nós hoje, mas se você assistiu a live, eu gostaria de saber. A Marcela e a Fabiane estavam na live, estão aqui hoje para saber mais. Talvez alguns que estão aqui já são lá do nosso grupo, né? Também aviso das lives. Então, se você ainda não assistiu a live de hoje, vale a pena. A Eunice também, a Michele, também vieram da live. Legal, gente. Obrigada. Josi, você não veio da live, não, Josi. A Soraya a Tatiana também veio. Legal. Obrigada, gente. Que bom. Talvez então eu quis saber, né? Quis perguntar, porque talvez seja o seu primeiro contato, né? Alguns que estão aqui talvez já nos conhecem há mais tempo, já está no grupo Aviso das Lives, já assistiu outras lives anteriores, aulas que a gente faz gratuitas aqui no Zoom. Mas se hoje foi o seu primeiro contato comigo, pela live lá com o Wendel, eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha qualificação profissional, para que você tenha segurança caso você decida entrar na mentoria. Tatiana. Ah, Tati! Sim, você já fez a mentoria individual, né, Tati? Que legal. Vai gostar de fazer a em grupo, viu? Vale a pena fazer a em grupo também. Mas bem-vinda, Tati. E então, falando um pouquinho sobre meu histórico aí profissional para vocês entenderem, deixa eu destacar a minha imagem, que aí quem estiver assistindo fica melhor de visualizar, né? Destacar aqui. Muito bem. Então, a minha história com a inteligência emocional, ela começou há muitos anos atrás, quando eu até mencionei hoje na live, quando eu comecei a ter crises fortíssimas de ansiedade. Só que até eu descobrir que o que eu tinha era crise de ansiedade, levou um bom tempo. Eu achava que eu tinha problema de coração, que eu estava infartando, que eu estava com algum problema de saúde muito grave, até eu entender o que estava acontecendo comigo. Então, depois de fazer exames, excluir outras possibilidades, o cardiologista que virou e falou para mim: Vivian, você não tem problema de coração, você não tem problema de saúde, o que você está tendo são crises de ansiedade. Quem aqui, para eu já conhecer um pouquinho mais de vocês também, quem aqui já teve crise de ansiedade, passou mal, achou que estava infartando, achou que estava com um problema muito sério? A Kátia, a Soraya, Sulamita não, a Tamires, né? Marcela, Tati, Lorena, muita gente. Eu sei que algumas das nossas terapeutas aqui também já tiveram, né? Josi já passou por algo parecido com que eu passei, né, amiga? Já foi parar no hospital achando que tinha crise de ansiedade. Mi também já teve. Então, infelizmente, está sendo algo muito comum. Quando aconteceu comigo, foi há mais de 15 anos atrás. Então, faz um bom tempo. Não se tinha tanta informação como a gente tem hoje. Hoje, quando acontece, às vezes já é mais fácil identificar que é uma crise de ansiedade. Mesmo assim, a gente ainda fica em dúvida, né? Porque são sintomas tão fortes, tão ruins, que parece que é algo pior, né? Assim, que é algo físico, que é algo que vai até nos levar à morte. Não sei se vocês também tiveram essa sensação, mas eu tive. Bom, naquele tempo, quando eu descobri que o que eu tinha era crise de ansiedade, primeiro eu fiquei um pouco aliviada, né, que eu pensei, eu acho que eu não vou morrer, então não, eu vou sobreviver. Mas depois eu me interessei muito em aprender mais sobre isso. Então eu vim aprendendo, lendo,
e entendendo mais sobre essa questão de como lidar com problemas emocionais, com ansiedade, o que causava no organismo da gente. Só que eu não achava que eu poderia trabalhar com isso. Eu era formada em letras, eu dava aula. E eu não achava que eu iria trabalhar como terapeuta, porque eu achava que precisava de uma formação superior. E eu não tinha, na época, intenção de fazer uma faculdade, uma outra faculdade, já que eu já tinha feito letras, né? E meu foco era outro, era espiritual, era fazer o trabalho voluntário que eu faço de ensino bíblico. Então, eu fiquei só no benefício próprio, em ajudar algumas pessoas próximas a entender mais, e fui levando a vida, né? E os anos foram se passando. Até que tem um áudio aqui, gente, que tá ligado. Deixa eu ver de quem que é para mim desligar. Aqui. Deixa eu colocar vocês, meninas, os terapeutas, de co-anfitriã, para vocês ficarem atentas aí. Tinha esquecido. Já já vou mostrar para vocês, para quem não conhece ainda, as nossas terapeutas da equipe Amor. Maravilhosas. Muito bem, já está tudo de co-anfitriã. Bom, então, por muitos e muitos anos, esse conhecimento que eu fui adquirindo, eu fui usando em benefício próprio para ajudar algumas pessoas próximas. Até que durante a pandemia, eu percebi que eu poderia fazer cursos na área terapêutica em que eu poderia atuar e trabalhar com isso, mesmo sem ter o nível superior de psicologia. E foi isso que eu comecei a fazer, né? Aproveitei a época da pandemia e comecei a fazer muitos, né, alguns cursos que me dessem esse preparo, essa qualificação. Então, eu fiz o curso de programação neurolinguística. Alguém aqui já ouviu falar de programação neurolinguística? Ou PNL, a sigla mais usada é PNL. São técnicas que ajudam a gente, Marcela já ouviu, né? São técnicas que ajudam a gente a controlar melhor a nossa mente, a reprogramar alguns traumas, alguns medos. Então, foi um curso assim que me abriu muitas portas, né? Me ajudou a enxergar as coisas de uma forma que eu não via antes. Foi muito bom. Aí depois eu fiz o Mastermind, onde eu conheci a Josi. Foi um curso maravilhoso, nos ensinou técnicas também de inteligência emocional para a gente aprender a desenvolver, a colocar em prática, a mudar o modo da gente olhar para a vida, né? A gente viver a vida com inteligência emocional. Eu até hoje digo que é o curso que mais me acrescentou, né? Depois eu fiz também uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, né? Descobri que por eu ter a formação em nível superior em letras, eu poderia fazer essas pós. Comecei a fazer a pós de TCC, atualmente estou fazendo uma pós em neurociências e comecei a atender, né? No comecinho pouquinha gente, depois foi aumentando, a agenda fechou, agora é difícil de encontrar um lugarzinho na agenda. E aí, há um ano atrás, a gente montou a mentoria Transformador, mais de um ano, né? A primeira turma foi em fevereiro de 2024. E nós vimos que nesse formato em grupo, a gente inclui o grupo, mas também tem sessões individuais. É um formato maravilhoso que traz resultados muito mais rápidos e muito mais intensos, porque são 2 meses de mentoria que a gente mergulha mesmo na inteligência emocional. E aí a gente aplica dentro da mentoria todas essas técnicas, né? Que nós entendemos, aprendemos e vimos que faz efeito. Porque o que a gente vê na área terapêutica tem muita coisa. E o que a gente vê que não é bom, que não acrescenta, ou que de alguma forma vai contra os nossos princípios, a gente nem traz para vocês, né? A gente filtra. Agora, o que nós vemos que realmente funciona com a gente, funciona com os outros, a gente montou ali um método, uma estrutura para a gente poder passar para vocês através da mentoria, certo? Então, ó, aqui tem algumas que já participaram, né, da mentoria, Luzani, a minha tia, Lúcia, ela é minha tia, irmã do meu pai, e elas já participaram da mentoria. Nós temos muitos mentorados já. A Mona Lisa que está aqui, não sei se é a Mona Lisa que já participou também, ou se é outra.
Lucimar, também não sei se é Lucimar do nosso clube ou se é outra. Mas a gente já tem muitos mentorados da Mentoria Transformador, né? Já estamos indo para a quinta turma. Então, nós queremos que vocês que estão interessados em entrar também para a Mentoria Transformador entendam melhor hoje como é que funciona, né? Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês o tema das aulas. Então, as nossas aulas da mentoria, elas ocorrem na segunda-feira, porque geralmente segunda-feira à noite é o dia que. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Tem alguém aqui que é testemunha de Jeová? Se for, levanta a mão para me saber. Tem alguns, né? Bastante. Hum. Muito bom. Que bom. Então, aí eu perguntei, se tiver quem não seja, não tem problema, tá, gente? A mentoria não é um assunto de religião. A mentoria é um assunto de inteligência emocional. Mas eu sou testemunha de Jeová, as outras quatro terapeutas também são. E nós escolhemos a segunda-feira justamente porque é um dia que a maioria de nós não tem reunião, né? Talvez tenha aí alguma congregação ou outra que acontece, mas a maioria não tem reunião na segunda. Então, as nossas aulas são na segunda-feira à noite, às 19. Na turma anterior foi às 19 horas. Nessa nova turma, a gente vai fechar o grupo para decidir se vai manter às 19, se é melhor às 19h30. A gente vai decidir já com o grupo completo, tá? E elas duram, cada aula nossa, ela vai durar em torno de 1h30. Às vezes, termina um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas a média é 1h30. Cada aula que a gente vai ter vai desenvolver um assunto que você vai entender muito bem e você não vai entender só a teoria, você vai entender a prática. E você vai praticar durante a semana. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é o tema das aulas. Deixa eu compartilhar aqui. Olha, a nossa primeira aula, que já vai ser na próxima segunda, dia 5 de maio, tem o tema Aprenda o verdadeiro controle emocional. Quem estava na live de hoje, talvez lembra que a Adriana, que foi entrevistada, ela falou dessa primeira aula. Ela disse que essa primeira embaçado, aula. Bia. Oi? Tá embaçado aqui. Não tá dando para enxergar, não? Não. Deixa eu aumentar o tamanho, peraí. Não aumentou. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu ampliar isso aqui, se fica melhor. Apareceu agora ou continua embaçado? Ficou melhor agora. Tá Ficou dando melhor. para ler? Dá. Ah, obrigada. Então, ó, a primeira. Ah, acho que se eu fiz. Ah, sim, aumenta. Ficou bom assim ou tá embaçado? Tá ótimo. Sim, tá Tá bom. ótimo? Ah, pronto. Então, olha, a primeira aula da mentoria, o tema é Aprenda o verdadeiro controle emocional. Foi até uma aula que a Adriana, na live hoje, mencionou, que foi onde ela começou a aprender como controlar as emoções, que as emoções são amigas. Então, a gente aprende na aula o que está por trás desse verdadeiro controle emocional e a gente aprende como colocar em prática no dia a dia. E aí é onde entra as nossas queridas terapeutas de apoio aqui da mentoria. Eu vou apresentar logo elas para vocês poderem já saber quem que vai acompanhar, né? O papel delas aqui na mentoria, além de ajudar nas aulas, é acompanhar. Por isso que a gente não faz um grupo tão grande, né? O máximo de pessoas que a gente coloca na nossa mentoria, desde a primeira turma, são 25 pessoas. Por quê? Porque a gente distribui, né, bem esse número para que cada uma tenha condições de dar um suporte bem específico, personalizado para quem está participando. Senão a gente enche a turma e depois não dá conta de cuidar direito. A gente quer cuidar direitinho de cada um de vocês, tá? Então, deixa eu adicionar aqui o destaque, olha. Inicialmente,
Éramos nós duas, eu e Josi Santos. Quer se apresentar, Josi? Sim, boa noite a todos, mais uma vez. Então, eu sou a Josi Santos, como a Vivian já falou. É um prazer para mim trabalhar com a Vivian. Começamos juntas, né? Somos amigas, além de irmãs na fé, somos amigas também e parceiras de trabalho. Então, para mim, é um prazer agora trabalhar com outras três, né, queridas, que são a Kelly, a Célia e a Flavinha. Também para mim é um prazer estar com elas. Então, eu me especializei como mentora de inteligência emocional, quando eu também estava precisando de apoio emocional. Então, eu comecei a procurar essa ajuda e encontrei a inteligência emocional. Então, comecei a cuidar de mim e vi que eu poderia aprender também a cuidar de outros. Então, hoje eu estou muito feliz por poder fazer isso, passar esse conhecimento que eu tenho para ajudar outros. Então, eu sou aqui do Paraná, moro em Mandaguaçu, e eu sou casada, sirvo como pioneira regular, para quem é testemunha de Jeová entende. Tenho dois filhos, eu sou uma mãe atípica, tenho uma bebê com autismo e um filho de 9 anos. Então, são meus dois presentes. E ter feito esse treinamento de inteligência emocional me ajudou a ser uma pessoa melhor, como mãe, como esposa, como amiga, profissional, irmã. Então, hoje eu sinto os benefícios, né? E eu tenho aplicado ainda na minha vida esses benefícios, o que eu aprendi. Então, eu tenho o prazer de falar para vocês que eu estou aqui para me dedicar, para ajudar vocês que vão fazer parte da nova mentoria. Podem contar comigo, dar o meu melhor para ouvir, ajudar, segurar na mão, né? Como terapeuta, esse é o nosso papel, tá bom, gente? Muito bom, Josi. Obrigada, viu? É um amor essa menina. Celinha, se apresenta também, por favor. Boa noite novamente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, meu nome é Célia Guetne. Eu moro em Formosa, Goiás, perto de Brasília, né? Sou casada, tenho duas filhas lindas. Sou pioneira regular há vários anos, graças a Jeová, né? E a ajuda das irmãs queridas, porque em todos os campos da nossa vida a gente precisa de apoio. E para mim vai ser uma honra muito grande, né? Poder ajudá-las em sentido emocional nessa nova turma do Transformador. E nós, da equipe Amor, olha que chique, gente, equipe Amor. Ai, é lindo demais, né? A nossa equipe. Nós estudamos muito com o objetivo para atender melhor e ajudá-los no que for possível, né? Então, vocês podem contar com a gente, né? Com nós, é igual a Vivian falou, né? Eu mesmo confio em todas, porque a gente estuda com muito amor, com muito carinho. Então, todos aqui têm a capacidade de ajudar mesmo, né? Nós temos conhecimento para isso, né? Então, esses 2 meses vai ser maravilhosos, muito, né? Porque a gente vai passar muito conhecimento, autocuidado. Então, eu tenho certeza que quem entrar para essa turma do Transformador vai entrar de uma forma e sair completamente transformado para melhor. Bom, Celinha, obrigada. Eu tive a oportunidade de servir com a Celinha na mesma congregação, né? Eu morava em Formosa também, conheço ela pessoalmente, trabalhamos muito no campo juntas, e agora temos a oportunidade do trabalho secular agora, né? Nessa área terapêutica também estarmos juntas. Flavinha, se apresenta, por favor. Então, eu sou Flávia Siqueira, boa noite. Eu comecei cuidando do emocional, querendo emagrecer. Foi o meu primeiro contato com o emocional, de cuidado emocional. Aí, depois de algum tempo, infelizmente, eu perdi o meu esposo. E aí eu precisei cuidar ainda mais
do meu emocional, porque eu fiquei com duas crianças para cuidar. Um filhinho de 52 dias e um de 9 anos. Então, eu precisava realmente cuidar de mim para poder cuidar de outros. E aí, eu acabei me apaixonando, né? Nessa questão de cuidar de mim. Eu vi também a necessidade de conhecer outras pessoas que também precisavam desse cuidado. E aí eu passei a me interessar ainda mais. Aí foi quando eu fiz o curso. E cada dia mais a gente está estudando, estudando e querendo aprender muito mais. Fiz recentemente um curso relacionado à respiração, como que a gente pode acalmar a mente e o coração. Muito gostoso também de aplicar. E a gente vai trazer todo esse conteúdo para as nossas aulas, né? Para que elas fiquem ricas nesse sentido e possa ajudar cada uma na sua necessidade. Então, aí à disposição. E eu vi ali que tem uma amiguinha surda também que veio. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada. Muito bom. Kelly, sua vez, querida. Então, primeiramente, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui, junto com as meninas, né? E meu nome é Kelly Mello. Eu sou também mãe de duas meninas, aliás, três, né? Três meninas. Tá E, esquecendo uma filha, infelizmente, Kelly? Brincadeira. não é, tô esquecendo. São três. Três mocinhas, uma de 18, uma de 10 e uma de 2 anos. Então, eu também, como a Flávia, procurei a inteligência emocional porque eu estava passando por umas situações bem desafiadoras. Eu perdi meu marido na morte, então não foi fácil lidar com essa dor e ter que cuidar das meninas, né? Então, eu tive que prover todo o sustento. Então, foi desafiador. Mas eu conheci primeiro a Jeová, né? E depois a inteligência emocional, que foi o que me deu o controle das minhas emoções. Eu entendi o porquê que eu estava passando por aquelas situações. Eu aprendi a lidar com elas. Então, foi muito bom para mim. Então, eu sabendo que eu passei por aquilo e a inteligência emocional me ajudou, aí eu pensei, eu vou ajudar mais pessoas, né, que estão passando pelo mesmo e até por situações difíceis, né? Então, aí eu resolvi fazer o curso de inteligência emocional, é o Mastermind, e tô amando essa área. Eu percebi que é uma área que eu amo ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas em sentido emocional é incrivelmente gratificante, tanto para mim, porque me ajuda, e tanto para as pessoas que são beneficiadas, né? Os clientes. Então, quando nós estamos, né? No caso, eu, as meninas, quando estamos com os clientes que precisam de um apoio emocional, a gente não apenas ajuda essa pessoa a se sentir melhor naquele momento, mas também a gente ensina a ela ferramentas práticas para usar para toda a vida. Em qualquer situação que surgir, vocês vão aprender a usar essas ferramentas e vai ser um investimento muito grande para o resto da vida de vocês. E enquanto eu, terapeuta, né, de inteligência emocional, estou tendo grandes experiências positivas que eu estou tendo com o meu trabalho, de ajudar as pessoas, isso para mim está sendo sem comparação, maravilhoso. Não é só um trabalho, isso é mais do que um trabalho. Então é muito bom ajudar. É muito bom ver as vidas transformadas. E cada vez mais eu percebo que as pessoas estão precisando de ajuda. E é por isso que nós aqui, a Equipe Amor, estamos estudando cada vez mais para poder ajudar. A gente já está qualificada, né, há algum tempo para fazer esse papel. E é isso, a gente está aqui pronta para ajudar cada um de vocês. Bem, parabéns, Kelly, parabéns, Flavinha, interpretando ali para Tayane? Tayane, né? Legal. Eu também, amei ver a Flavinha interpretando. Muito bom, Flavinha. Ó, já podemos aceitar, né? Podemos aceitar deficientes auditivos na mentoria. Flavinha vai traduzir. Gente, olha essas meninas. Eu sou apaixonada por elas. Vocês não apaixonaram também?
Que gracinha, né? Por isso que a gente é equipe amor mesmo, porque são muito amorosas, estão aqui como profissionais qualificadas para ajudar, mas o que fala mais alto aqui é realmente o desejo de ajudar, né? Então, cada uma delas aqui, se você entrar para a mentoria, que a gente espere muito que você entre, qualquer uma delas que forem a sua terapeuta de apoio, vai dar o melhor, o máximo para te ajudar, para pegar na sua mão e fazer com que você tenha tantos benefícios quanto elas também tiveram na vida delas, tá bom? Bom, agora que as meninas já estão apresentadas, vocês já conhecem um pouquinho delas, eu vou continuar mostrando para vocês o tema das aulas. Depois eu vou passar para quem quiser ver novamente, né? Eu vou passar para vocês esse post. Algumas já até receberam, já me perguntaram no privado, eu já enviei. Mas para vocês terem uma ideia, então, a primeira aula vai te ajudar já a ter um controle emocional. A segunda aula vai te ajudar a direcionar seus pensamentos, sabe aqueles pensamentos acelerados, aqueles pensamentos que vêm sem você querer, negativos, que te põem para baixo? Você vai aprender como direcionar eles da forma certa. E aí você vai treinar. Lembre-se que na aula você vai aprender, mas você vai treinar isso durante a semana através de um método simples que nós vamos passar para vocês. E você vai ser acompanhado, vai ter as suas dúvidas todas esclarecidas. Não importa o dia, a hora, a gente vai dar esse suporte para você pelo WhatsApp. Na terceira aula, você vai aprender que a mente ela é cheia de ferramentas que você pode usar a seu favor para controlar a ansiedade, para te dar mais motivação, para fazer você sentir mais paz interior, mais alegria. Você vai aprender como usar a sua mente para isso. Aí, depois dessas 3 primeiras aulas, você vai estar pronta e pronto para a sessão individual, onde você vai, sabe o quê? Aprender a usar esse kit, esse caderno de limpeza emocional. Tem o azulzinho, tem ali o pretinho, e nesse caderno contém um método que vai te ajudar a limpar seu emocional todo dia. Todo dia seu emocional suja, não suja? Não acontece coisas que deixam você para baixo, você não ouve coisas negativas? Então, já que suja todo dia, a gente está num sistema que não tem como a gente fugir, vai ter sujeira emocional mesmo. O que que a gente tem que aprender a fazer? Vamos limpar. Vamos limpar esse emocional todo dia. Se todo dia a gente deixar o emocional limpinho, aí a gente vai conseguir ficar bem, ficar equilibrado, ficar mais leve, né? Levar a nossa vida de uma forma mais leve. Ai, meu carrinho caiu. Pois eu pego ele. Muito bem. Até aqui, tá dando para entender como que funciona? Ótimo. Vamos continuando então. Passou a seu quarto encontro, que vai ser uma sessão individual com a sua terapeuta de apoio. Aí você já vai entender como controlar as emoções, como direcionar os pensamentos, como usar as ferramentas da sua mente, vai aprender a limpar seu emocional. Aí, a partir de você aprender a limpar o seu emocional, você vai ganhar um bônus que eu vou explicar no final. Mas aí, com tudo isso já prontinho, não, até aqui vocês já vão ter um desenvolvimento, uma evolução, resultados tão positivos que vocês já vão estar assim, poxa, se acabasse agora já valeria a pena. Já teria valido muito a pena. Mas não vai acabar por aí. Vai ter mais aprendizado, vai ter mais melhora, mais resultados positivos. Na quarta aula, você vai aprender a equilibrar a sua autoestima. Então, autoestima, autocuidado, amor próprio é essencial para o nosso bem-estar emocional. Não tem como ter bem-estar emocional se você não se ama, não se acolhe, não se dá valor. Só que a gente vai aprender a fazer isso com equilíbrio. A gente não quer deixar ninguém orgulhoso, ninguém se achando, ninguém se sentindo superior aos outros. É uma autoestima, é um amor, é um cuidado, mas em equilíbrio. Então, você vai aprender a fazer isso da forma certa. Quinta aula vai ser uma aula com o Clube Mentes Sábias. Mas o que que é esse Clube Mentes Sábias? Então, depois que você faz uma mentoria, um grupo com a gente, que você faz a mentoria transformador, você tem a chance de participar do nosso Clube Mentes Sábias.
que é um local onde está todo mundo ali aprendendo a desenvolver inteligência emocional, se ajudando, limpando o emocional juntas. E aí você vai já sentir o gostinho de como que é estar no clube por participar da quinta aula. Por que que essa aula com o Clube Mentes Sábias eu não coloquei tema? Porque a gente define o tema no mês com a ajuda dos participantes do clube. Então, a gente define um tema ali que vai ajudar, por exemplo, o tema da última aula do clube, que a aula do clube é uma vez no mês, toda última sexta-feira do mês. A última aula, o tema foi. O tema foi. Gente, me ajuda, qual foi o tema da última? Perfeccionismo, amiga. Perfeccionismo, exatamente. Não deixe o perfeccionismo desanimar você. Isso mesmo. Então, a gente teve essa aula aí no clube do mês passado. Aí, a aula do próximo mês, que é essa aqui que vocês que entrarem na mentoria vão poder participar, a gente vai definir o tema juntos. Opa, não é esse aqui ainda, é esse. Sexta aula, entendendo o meu passado. Gente, essa aula é um mergulho assim em você mesmo. Você vai entender os seus porquês, as dificuldades que você tem, de onde que elas vêm, como que a sua infância, sua criação, seus traumas foram formados. Por que que tenho tanta ansiedade? Talvez isso veio lá da sua criação. Você vai entender isso, mas você vai entender de uma forma saudável, não vai entender para ficar lamentando. Você vai entender para ressignificar, para olhar para aquilo de uma forma mais leve. Lembrando que quando você chegar nessa aula 6 você já está com o alicerce, a base da sua inteligência emocional construída. Então você já vai ter força, suporte para aguentar essa aula aí, entendendo o meu passado, que é uma das aulas mais emocionantes da mentoria, mas que você já vai estar preparado emocionalmente para essa aula. E aí, depois disso, você vai ter uma sessão individual e você vai aprender a fazer algo que talvez você nunca tenha ouvido falar ou não saiba como fazer, que é acolher a sua criança interior. Vocês sabiam que vocês têm uma criança interior aí dentro? Tem uma menininha, um menininho aí dentro de você? Tá aí no seu inconsciente, as suas memórias, o que você viveu, eles influenciam na sua vida. Você vai aprender a acolher de uma forma muito bonita, muito emocionante e que vai ser um divisor de águas na sua vida também, porque você vai resolver coisas que talvez você nem sabia que precisava, mas você vai sair dessa sessão individual com muitas coisas resolvidas dentro da sua mente, inclusive dentro de memórias que talvez a sua mente tenha até bloqueado para não te fazer mal, mas você não vai lembrar delas para te fazer mal, não. Você vai ressignificar, elas vão parar de atrapalhar e de travar a sua vida. Muito bem, depois dessa aula entendendo o meu passado e do acolhimento da sua criança interior numa sessão individual, você vai aprender também a eliminar os vícios emocionais e você vai entender que existe tanto vício emocional que você nem imaginava que existia. Inclusive, até a ansiedade entra aí na lista dos vícios emocionais. Você vai aprender a eliminar isso, porque toda emoção que a gente sente, ela ela produz no nosso corpo um composto químico. Então, quando a gente fala de vício emocional, é vício mesmo, é igual um vício em droga, um vício em nicotina, né? Então, você acaba se viciando numa química que o teu corpo produz. E você vai entender como que você pode eliminar, fazer com que o seu corpo pare de produzir aquela química que te vicia, que te deixa mal, que te deixa depressivo, que te deixa com medo, os medos exagerados, né? E assim por diante. Oitava aula vai ser sobre autorresponsabilidade, como que você pode ser autorresponsável para alcançar os seus objetivos. Uma aula também maravilhosa, que você vai sair dela querendo colocar tudo aquilo que era só planos, que você nunca conseguiu, você vai falar, agora eu vou conseguir, agora eu sou capaz. Nona aula, você vai fortalecer a sua nova programação mental, que até aqui já vai estar bem construída. Você vai entender como fortalecer para manter essa programação funcionando, para que não volte à programação anterior. E aí vamos fechar a mentoria transformador com a aula do clube no dia 27 de junho. Então, serão 2 meses de acompanhamento muito intensos,
onde vocês nem por um dia vão ficar sozinhas para fazer tudo isso, viu? Tudo isso aqui que nós vamos construir vai ser juntas, lado a lado, de mãozinha dada, com a mentora, com as terapeutas, certo? Aí eu já mostrei para vocês o caderno. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês tudo que está incluso na mentoria. Opa, saiu aqui do lugar. Tudo que está incluso na mentoria. Então, são essas 10 aulas que eu mostrei para vocês, que eu mostrei os temas. Essas aulas são ao vivo pelo Zoom, não é um curso gravado que você vai pegar a aula, né, que todo mundo vê a mesma aula. Não, essa aula a gente vai estar ali dando ao vivo para vocês. Aí sim, essa aula ao vivo será gravada para que você possa continuar tendo acesso a elas por um ano. O que é maravilhoso, porque vai ter uma aula que vai te tocar mais, você vai querer ver ela mais vezes, você vai ter acesso para ver. Vai ter um exercício que você quer repetir, que você quer talvez até ajudar alguém da sua família que está precisando, você vai lá rever a aula, ver como faz o exercício, fala, agora eu tô bem, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem da prima da Adriana, a Adriana que fez a live comigo, e a prima dela me contou que a Adriana ensinou ela a limpar o emocional. Falei, olha só que legal, né? Então, o que a Adriana aprendeu, ela já conseguiu ajudar a prima dela a fazer também. A apostila com os pontos principais de cada aula e exercícios práticos. Então, a gente manda tudo para vocês em arquivos digitais, muito bem feitos, né? Para que vocês possam, se quiser, pode deixar o arquivo digital. Se quiser imprimir, montar uma apostilinha também dá para fazer isso. Aí você está sempre recorrendo, relembrando, colocando em prática. As duas sessões individuais que você viu, que faz parte da mentoria, total privacidade. Se você naquele momento quiser contar algo pessoal, você vai poder ficar muito tranquilo quanto a isso, né? Vai ser algo só entre você e a terapeuta que está te atendendo. O kit de limpeza emocional, o item principal, é o caderno que eu mostrei para vocês. Você pode escolher entre o azul e o preto. E vai algumas outras coisinhas que eu não vou mostrar, não, que eu vou deixar de surpresa, que a gente utiliza também durante as aulas. Essa vai para o seu endereço e o frete já está incluso no valor da mentoria, tá? Acompanhamento da sua terapeuta pelo WhatsApp, é o que eu disse, o seu suporte vai ser diário, né? Então, qualquer dúvida você vai poder perguntar. A gente só não consegue estar atendendo telefone, né? Atendendo chamadas, mas mensagem de texto, mensagem de áudio. Vocês podem ficar à vontade para mandar perguntando, pedindo ajuda, contando algo que aconteceu. Na última mentoria, a gente teve uma mentorada que teve uma crise de ansiedade. Ela mandou mensagem, a gente conseguiu ajudar ela a sair da crise, ela ficou muito grata, aprendeu como fazer, né? E foi tudo ali, ó, respondendo mensagem de texto no WhatsApp. E aí, o que eu falei que eu ia explicar para vocês, depois que vocês fizerem as 3 primeiras aulas e a sessão individual, que vai aprender a limpar o emocional com o uso do caderno, aí vocês vão ter 3 opções de dias para fazer limpeza emocional em grupo, com o clube, né? Então, após essa primeira sessão individual, você já vai poder ter encontros ali com o clube para fazer limpeza emocional juntos. Não sei se alguém aqui já me acompanha há mais tempo. A gente tira a fotinho assim, segurando o caderno e posta de manhã. É a nossa limpeza emocional em grupo. A gente tem 3 opções de dias para você escolher para poder estar já experimentando como é que o clube funciona, como é que você pode limpar o seu emocional não só sozinha, porque a limpeza emocional pode ser feita só você mesmo, mas para ficar mais animado, a gente tem alguns dias aí que a gente reúne para fazer junto, tá? Muito bem, então essa é a mentoria transformador. Assim, é a nossa queridinha, né? A gente trabalha com atendimento individual. A gente tem alguns outros projetos em mente que a gente quer colocar em prática, até por isso a mentoria transformador vai ser a última desse ano, depois só vai abrir outra turma no ano que vem. Mas assim, é o que a gente tem de mais completo. Esses outros projetos que a gente vai fazer depois são alguns projetos menores, mas o que a gente tem de mais completo, onde a gente entrega tudo e a gente se dedica assim profundamente
é a mentoria transformador. Então, é a nossa queridinha, né? É o que a gente tem de melhor para oferecer para vocês, é a mentoria transformador, certo? E quem tem receio porque é em grupo, gente, é assim, é igual quando o estudante da Bíblia não quer pregar, aí fala assim, eu vou estudar, mas eu nunca vou conseguir pregar de casa em casa. Aí depois tá lá, né, estudante pregando, amando pregar. É igual o grupo. Ai, é que eu prefiro individual, porque em grupo eu vou ficar com vergonha, não sei o quê. Aí depois que faz o grupo, ai, eu só quero em grupo, eu amo em grupo, né? Se apaixona, vê que o grupo, ele tem aquela motivação a mais, ele tem aquela troca de encorajamento. É muito bom. E outra coisa, não é uma terapia em grupo de você entrar e ficar contando sua vida, não, tá? Você não vai ter que ficar falando de você no grupo, não. É uma aula, você vai entrar para aprender, você vai entrar para se motivar, você vai entrar para treinar, fazendo exercícios práticos. Então, é assim que funciona, tá? A hora de você conversar alguma coisa mais pessoal, vai ser ali, no suporte pelo WhatsApp ou na sessão individual, tá? Então, não se preocupem com isso. É claro que se alguém ficar com vontade, falar, não, mas eu quero contar um resultado aqui que eu tive, uma coisa legal que aconteceu, também em algumas aulas, a gente consegue abrir um espacinho para isso, tá? Mas não é necessário. Você só vai falar o que você tiver vontade para falar. Certo? Minhas queridas parceiras de trabalho, terapeutas maravilhosas da equipe Amor, me digam, eu esqueci alguma coisa? Além do nome da aula do mês passado? Esqueci alguma coisa da nossa mentoria? É só para relembrar, os valores não vai ser falado aqui não, né, Vivian? Vou falar. Vou falar sim. Já vou revelar. Mas fora isso, expliquei completinho, né? Sim. Muito bom. Você Acho que eu vou falou o fazer de dia? Eu novo. acho que eu não prestei atenção. O dia que inicia, falou? Falou, né? Eu falei no começo, vai ser dia 5 de maio, gente, segunda-feira que vem, tá? Já começa, 5 de maio. E Antes de ainda tem passar para. vaga? Se ainda tem vaga? Ainda tem. Tem. Ainda tem vaga. Tem vaga, sim. Tô com vontade de entrar de novo na turma? Tô brincando. Aí eu É, consigo entrar em todas, imagina. Ó, gente, pra vocês verem que é bom, né? Quer entrar em todas. Antes de eu passar para vocês os valores e formas de pagamento, eu falei tanta coisa, né, gente? Deve ter ficado dúvida. Quem quer perguntar? Quem quer fazer alguma pergunta aí? Ficou em dúvida, não entendeu direito? Aproveitem, pode perguntar. É muita informação, né? É muita coisa, a mentoria é bem completa, então talvez tenha ficado alguma dúvida aí. Pode ficar à vontade para perguntar. Ahn, Se a gente faz com criança, não, não fazemos, Tamires. Assim, se você for fazer a mentoria, a sua filha ela pode acompanhar você. A gente já teve casos assim, de mães que fizeram a mentoria e filhos crianças menores de idade acompanharam, tá? Então a Sulamita pode acompanhar, mas o foco principal vai ser você. Aí você vai ajudar a sua filha. E a gente tem vários casos assim, né, Josi? Vou deixar a Josi contar, que eu sei que ela vai falar isso. Eu vou falar de um exemplo, né? Que você sabe quem é. Adriana, nossa querida mentorada, não a que foi entrevistada hoje. Adriana, não, Andressa. Andressa, ela me procurou querendo que eu atendesse a filhinha dela, de 11 anos, né? E aí eu conversei com ela, tudo, e aí, conversando, eu vi que ela precisava da mentoria, a mãe. Então aí ela fez a mentoria, e aí ela conseguiu, com o conhecimento que ela adquiriu e que ela foi curando as feridas dela, ela conseguiu então ajudar a filhinha dela. Então hoje ela tira de letra, assim, ela não estava conseguindo lidar com a adolescência. E hoje ela está conseguindo, assim, com sucesso. Uhum, isso mesmo. Tamires,
Fica tranquila, viu? Porque mesmo que não seja a Sulamita que vai ser a principal mentorada, vai ser você, ela vai ser muito ajudada. Muito ajudada. Vai ser muito mais ajudada do que se você colocar ela para fazer terapia. Porque você, como mãe, vai entender bem, né? Como a Josi deu aqui o exemplo da Andressa. Viu? E a gente vai dar orientação para você lidar com ela da melhor forma, para ela conseguir ter ótimos resultados também. Flavinha, E no meu caso, por experiência própria, né? Acho que vai tudo. ó o Noah participando aí. É muito mais fácil a gente ajudar os nossos filhos do que designar outra pessoa, né? Por exemplo, quando eu perdi o meu esposo, eu coloquei o Luian para fazer terapia com uma pessoa, mas não surtiu tanto efeito como eu tá fazendo com ele agora, né? Eu tô ensinando para ele o método que eu aprendi. Então o efeito tá outra, por assim dizer, outra vida. Ele consegue absorver mais. Uhum, muito bem. Verdade. Kelly? Então, eu lembrando aqui, né, que a Flávia me ajudou a lembrar que também eu, como mãe, né, queria muito que a minha vida aqui em casa fosse mais tranquila, porque ultimamente eu não estava, né, antes eu não estava tendo muita paciência e isso estava refletindo nas minhas filhas e elas também estava muito difícil lidar, né, com essa situação. Já sem marido, né, e as meninas brigando muito, muito nervosas, a minha filha mais velha com ansiedade. Então, quando eu fiz o Mastermind, que eu apliquei na minha vida, aí automaticamente eu virei o espelho delas. Então, elas melhoraram. A minha filha mais velha, ela melhorou 100% praticamente. Então, eu tenho muito que agradecer a mentoria, porque eu apliquei na minha vida e ao redor foi tudo mudando. Então, isso é maravilhoso. Muito bom, Kelly, verdade. Gente, e elas todas, né, pelo que vocês perceberam aí, são mães. Só eu que não sou. Só sou mãe de pet. Teve outra pergunta, deixa eu só abrir o chat aqui para mim ver. A Lorena perguntou se tem alguém formado em psicologia. Não, Lorena, nenhuma de nós temos nível superior em psicologia, mas nós fizemos cursos qualificados, reconhecidos, que utilizam métodos da psicologia, né? No meu caso, eu fiz a pós em TCC, então eu utilizo terapia cognitivo-comportamental, estudo neurociências. As meninas todas fizeram um dos cursos que eu fiz, que foi o Mastermind, que é o que ensinou a gente a ter técnicas assim maravilhosas, né, para aprender como a nossa mente funciona. Então, nós estamos bem qualificadas para ajudar, mas nenhuma de nós fizemos curso superior em psicologia, tá? Outra pergunta aqui da Fabiane foi se a gente que escolhe nossa terapeuta ou é vocês. Fabiane, a gente tem uma ficha de anamnese para quem entra na mentoria, e através das respostas que você vai colocar na mentoria, a gente vai sugerir para você, tá? Mas você pode já dizer, você pode falar, não, eu me identifiquei mais com ela, eu quero ela. A gente vai respeitar, sim, a sua opinião também, tá bom? Aí, pela ficha de anamnese, se você quiser, a gente pode sugerir, ó, pelas informações que você colocou aqui, quem pode te atender melhor é a Flavinho, é a Josi, mas quem vai escolher vai ser você, tá bom? Muito bem. Até porque a gente tem que ver também a questão de cada uma ficar com o número de mentoradas que vai poder dar uma assistência, né? Mas a gente vai decidir juntas, você pode dizer com quem que você se identificou mais. Ô, amiga, posso só falar uma coisinha? Agora que eu vi aqui o chat que a Tamires falou se eu poderia, eu não vi, eu não tinha visto isso. É a Sulamita que é autista, Tamires? Sim. A gente Ah, pode depois trocar ideias, viu? Acho que você tem muito que me ensinar.
porque a minha filha tem apenas 2 anos, né? Então eu estou aprendendo a lidar com ela, então a gente pode ir trocando essas ideias aí, viu? Muito bem. A Sussu já faz algum acompanhamento, Tamires? Tem algum suporte que ela já tem? Tem, né? Ah, ótimo. Então, a inteligência emocional vai vir só para melhorar, né? Muito bom. Mais alguma pergunta? Se surgir alguma pergunta aí, pode levantar a mão, viu? Pode colocar aí no chat também. Eu vou colocar agora aqui para vocês o valor da mentoria, as formas de pagamento, para vocês poderem, né, dar uma olhadinha e tomarem a sua decisão. Queremos muito, viu, que vocês possam entrar nessa turma. A gente já está com alguns inscritos e queremos muito que vocês que estão aqui hoje, que tiraram esse tempinho da vida de vocês para estar aqui, também possam participar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o valor. Gente, antes de eu passar aqui para vocês o valor, só para vocês refletirem um pouquinho, né? Nós estamos falando aqui de 10 aulas. Imagina que a gente fosse cobrar R$ 100 por aula. Já seria 1.000, né? E seria, assim, barato ainda pelo tamanho da entrega. Porque cada aula não é uma aula só. Cada aula é uma mudança de vida, né? E você tem a semana inteira de acompanhamento para conseguir colocar em prática aquela aula que você aprendeu. Então, seria muito barato. Fora essas 10 aulas, tem 2 sessões individuais. Hoje, meu valor para dar uma sessão individual é 150. Então, 2 sessões individuais seria 300. Juntando aí, somando aos R$ 1.000 de 10 aulas, seria 1.300. O nosso kit de limpeza emocional, ele não pode ser adquirido separadamente da mentoria. Mas caso pudesse, o valor mínimo dele seria R$ 150. Então, a gente já iria ir para 1.450. Fora esse apoio, esse suporte, né, diariamente pelo WhatsApp, que dificilmente você encontra em outro tipo de treinamento. Então, R$ 1.450, que são esses valores reais que eu passei para vocês, eu não subi nada aqui. Fora que as aulas ficam gravadas, você tem acesso por um ano, né? Então, como se você tivesse um treinamento ali anual, o ano todo. Bom, mas o valor que nós, né, vamos passar aqui para vocês da mentoria, o valor que nós conseguimos fazer para se tornar mais acessível, compartilhar aqui com vocês. Então, nós dividimos em até 12, né? Se você quiser menos vezes, a gente calcula para você. Até 12 vezes de R$ 98,70 no cartão de crédito. Tá? Então, antes de pensar assim, eu não posso, não vou ter condições, pensa primeiro se não tem algo que seja menos importante, que seja menos prioritário na sua vida, porque o seu cuidado emocional, ele é prioritário porque ele envolve todos os aspectos da sua vida, né? Se você não está bem emocionalmente, você não está bem espiritualmente, você não está bem fisicamente, você não está bem nos seus relacionamentos. Então, será que não dá para fazer uma economia e conseguir pagar essa parcelinha de R$ 98,70? É claro que cada um tem que analisar a sua situação, né? A situação de cada um difere do outro. Mas se você vê que dá para dar uma enxugadinha e investir na sua família, investir no seu bem-estar, com certeza você não vai se arrepender. A gente não tem ninguém que fez a mentoria que chegou falando: não, Vivi, não valeu a pena, quero meu dinheiro de volta. Pelo contrário, todo mundo que faz fala: foi maravilhoso, nem lembra depois do dinheiro que pagou, né? Porque os benefícios são tantos. Esse valor aí é o valor dividido no cartão de crédito. Para quem não gosta, não pode, não quer usar o cartão de crédito, a gente divide em 3 vezes, é o máximo que nós conseguimos dividir no Pix. É 3 vezes de 340, né? Então, pensando, se você fosse pagar
sessões individuais, 340 talvez daria para você fazer 2 sessões individuais só no mês, né? E olha tudo que você vai conseguir 3 vezes de 340, tudo que nós apresentamos aqui para você. E para quem, né, puder, tiver condições, quiser pagar à vista, então à vista com desconto, fica R$ 987 o valor total do investimento em você, na sua saúde emocional. Tá bom? Então, esses aí são os valores, as formas de pagamento para você transformar a sua dor, para você transformar a sua vida, para você cuidar bem de você. Que você é um presente, não é? Você é um presente do Criador, a sua vida é um presente do Criador. Então, fica aí o incentivo para vocês pensarem direitinho e tomarem essa decisão de cuidarem desse bem tão precioso. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, gente, a gente aguarda vocês, viu? Esperamos ver vários desses rostinhos aqui na nossa próxima turma, na Mentoria Transformador, turma 5. Entre em contato comigo, todo mundo aqui tem meu número do WhatsApp? Ou tem, se não tem o meu, tem o das outras meninas, da Josi, da Kelly. Eu vou colocar aqui o meu número, caso você não tenha e queira falar comigo. Vou colocar aqui no lugar do meu nome, tá? Eu esqueci de falar onde eu moro, né? As meninas falaram, eu não falei. Eu moro em Goiás também, numa cidade chamada Alto Paraíso. Alto Paraíso de Goiás. E é um paraíso mesmo. Tem muitas cachoeiras, tem muitos lugares bonitos. Boa, Marcela. Duração de tempo das aulas. As aulas duram em torno de 1h30. Tá? Pode ser que alguma aula vai ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas é em torno de 1h30 cada aula. A sessão em torno de 1 hora. Dependendo da necessidade, a gente até estende um pouquinho mais. Tá? Mas é em torno de 1 hora a sessão individual. Ótima pergunta. Fabiane, Esse valor, eu queria saber se é com acréscimo ou já é definido, 12 vezes. Fabiane falhou um pouquinho. Esse valor Esse valor de 12 vezes é sem acréscimo ou tem acréscimo para pagamento? já é esse valor mesmo fixo, tá? 12 de 98,70. Aí, quem paga à vista, que a gente dá um descontinho e fica 987, tá bom? Ok, tá. Mas o valor é esse aí no cartão. Gente, na última turma, a gente fez uma coisa, eu nem falei para as meninas, na verdade, eu nem ia falar isso aqui, mas eu vou falar, porque assim, a gente fica com tanta vontade que vocês possam ter esses benefícios. Aí na última turma, sabe o que que a gente fez? A gente meio que dividiu a mentoria no meio, mais ou menos no meio, né? Para quem quisesse entrar e participar só da primeira parte. E aí a gente colocava um valor um pouco menor. Se eu não me engano, foi 520, né? Para quem participava, 520 o valor à vista. Aí dava 12 de 52. Aí quem entrava com esse valor fazia parte das 3 primeiras aulas da sessão individual com a limpeza emocional, adquiria o caderno também, aprendia a limpar o emocional, tudo maravilhoso. E aí, sabe o que que aconteceu com quem entrou para fazer só essa parte? Não conseguiu sair. E aí acabou que fechou com a gente o restante e fez a mentoria até o final. Então, a gente quer muito que vocês façam a mentoria inteira, porque a mentoria inteira ela é completa, ela é pensada em cada aspecto da sua saúde emocional. Mas se por um acaso, né, você pensar assim, olha, esse valor total eu não dou conta, mas se eu puder ter essa opção de fazer a primeira parte e pagar um pouco menos, eu vou tentar.
conversa com a gente conversa lá no privado, dá um jeitinho, mas não deixa de fazer, não. Mesmo que as meninas tivessem realmente feito só a primeira parte, não tivessem continuado até o final, já teria benefícios, porque essa primeira parte já te ensina a cuidar de limpar o seu emocional, de controlar suas emoções, direcionar seus pensamentos. Então já é uma grande ajuda. Mas é claro que a mentoria completa ela vai aprofundar muito mais o que você vai aprender, tá bom? Mas a gente vai deixar em aberto essa opção para quem quiser conversar depois com a gente no privado. Tá certo? Obrigada, viu, pela Amiga, presença de vocês. Ah, sim, fala, Josi. fala também que caso alguém é casado ou casada e queira fazer junto com o marido, a esposa, né? Bem lembrado, Josi. A gente também sempre dá essa oportunidade, viu? Se tem um membro direto da sua família que mora na mesma casa e quer fazer a mentoria junto, então você pode. Se a pessoa quiser assistir às aulas com você, fazer os exercícios com você, ela pode. Aí, se ela quiser um caderno à parte, quiser sessões individuais à parte, ela vai pagar somente por isso, somente pelo caderno e somente pela sessão individual. Mas as aulas em grupo ela vai aproveitar ali sem precisar pagar nada além, né? Então é muito bom, porque marido e esposa fazer junto, mãe e filha, irmã com irmã, se morar na mesma casa. Então tem essa possibilidade aí que é muito legal. Meninas, coloquem o contato de vocês aí também no lugar do nome, igual eu fiz, que aí, né? Quem se identificar, preferir conversar com uma das meninas, fiquem à vontade, viu? Conversar com a Kelly, com a Flavinha, com a Célia, com a Josi é a mesma coisa de conversar comigo também. Então, não tem ciúme aqui, não. Pode falar com qualquer uma de nós. A gente vai ficar muito feliz de atender vocês. Aí a Kelly colocou o telefone dela. Obrigada, Michele! Jeová tenha abençoado, viu? Muito. Obrigada, viu? Que ele continue abençoando você também. Vamos registrar em foto também. Ah, podemos tirar uma fotinho, sim. Qual o horário na segunda? Lorena, o horário das nossas últimas turmas foi às 7, às 19 horas, horário de Brasília. Mas depois que a gente monta a turma, a gente faz uma enquetezinha para ver se mantém o horário das 7, se prefere 7h30. A gente tem essa variaçãozinha aí. Acho que a primeira turma foi 7h30, né, Josi? Eu acho que foi. A primeira e a Sim. segunda foi 7h30, depois a terceira e a quarta foi 7. Então a gente conversa depois que fechar o grupo, aí a gente define certinho se vai ser 7 ou se vai ser 7h30. Tá bom? Muito bem, as meninas já colocaram aí o telefone delas, então fiquem à vontade para anotar, para poder entrar em contato, fazer a sua inscrição. E corre, vai que um monte de gente decide fazer inscrição, aí acaba as vagas. A gente já tem umas 10 pessoas já na turma, viu? E o máximo são 25. Então vamos lá. Vamos Só tirar a mais uma fotinho? vez, né? Essa é a última do ano, viu, gente? Também. Depois só ano que vem. É verdade. Depois, para participar da mentoria transformador, só ano que vem. Se o sistema durar até lá, se não durar, melhor ainda, né? Vamos tirar uma fotinho? Quem quiser aparecer na foto, pode ligar sua câmera. Quem não quiser, também não tem problema nenhum. Deixa eu só colocar aqui. Opa. Pronto, vamos lá. Faz uma pose bonita aí para sair na foto. Aí, Sussu, muito bem, vai sair na foto. X, digam X. Pronto, tiramos a nossa fotinho. Bom te conhecer, Sussu. Tá calor aí? Você tá com Linda. ventilador? Os cachinhos tá voando. Amei o seu cabelo, viu?